CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Boa noite. Vem, João Cabete.
obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, queridos irmãos da SEIP, todos muito queridos. É sempre uma alegria imensa poder estar com vocês. Recebo o meu abraço fraterno, todo o meu carinho e a imensa alegria de podermos estar juntos, mesmo que à distância, né? Vamos então ao estudo da noite de hoje, que são as relações de simpatia e antipatia entre espíritos, metades eternas. Está no Livro dos Espíritos, questões 291 a 303. Então, esse tema, quando a gente fala assim, simpatias e antipatias entre espíritos, nos parece uma coisa muito simples, né? Na verdade, essa questão ela tem um envolvimento bastante significativo dentro da nossa doutrina. Temos que entender por que acontece isso, por que temos essas antipatias, por que temos simpatias, e como fazer para neutralizar essa situação que pode até ser bem ruim para nós, né? Para o nosso desenvolvimento espiritual. Para começar, para melhor compreensão sobre o tema, nós precisamos ter em mente as 10 leis morais, naturais e universais que nos são reveladas pelo Espiritismo, que estão explicitadas no livro 3º do Livro dos Espíritas, e focando especialmente na lei de sociedade, na lei de progresso e na lei de igualdade. Então, também temos que focar na lei de liberdade, na lei de justiça, de amor e caridade. Tudo isso vai estar imbricado nessa questão que nós vamos desenvolver hoje. Por que somos criados por Deus? Por que os espíritos são criados por Deus? Eles são criados, nós todos fomos criados, espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, como se fôssemos bebês, como os bebês que nós recebemos nas nossas famílias, não é? Os bebezinhos nascem tão simplesinhos, tão inocentes, sem conhecimento de nada. E nós, os pais, os familiares, vamos começando a ensinar as pequenas coisas, né? Vamos ensinar tudo que essa criança vai aprender a comer sozinha, vai aprender a engatinhar, vai aprender a falar, assim por diante, até se tornar um serzinho independente, né? Nós também, assim, quando Deus nos criou, os espíritos nos criou simples e ignorantes, nós éramos todos como bebês, né? E isso daí, essa criação como espíritos simples e ignorantes, ela cumpre a lei de igualdade que mencionamos ainda há pouco, que está lá no Livro dos Espíritos, no elenco das leis morais. Então, todos são criados dessa maneira simples para iniciar o seu ciclo evolutivo. Na incidência da lei de igualdade, todo mundo nasce igual, todo mundo da mesma forma, não tem preferência, não tem nada disso. Essas coisas todas são aqui do nosso mundo, onde nós estamos reencarnados, onde tem preferência e as coisas, de repente, não são como deveriam ser, mas na lei de Deus, não. A lei vai ser cumprida, né? Então, por que Deus cria os espíritos? Todo mundo vai pensar assim, Deus cria os espíritos para nós evoluirmos. Está errado, é para evoluir.
Mas Deus nos cria, Deus cria os espíritos principalmente para aprender a amar, para aprender a desenvolver o amor verdadeiro. E com o aprendizado do amor verdadeiro e o exercício desse amor, nós vamos então evoluindo. Uma coisa está ligada à outra. Mas a nossa criação, ela é fundamentalmente para nós aprendermos a amar, porque a lei de Deus é lei de amor. O que Jesus disse para nós? Ama ao próximo como a ti mesmo, não é? Então a lei de Deus é a lei do amor. E esse aprendizado do amor e, consequentemente, a nossa evolução, ela vai se concretizar através das diversas reencarnações que nós vamos passar a ter desde o início da nossa vida, quando nós fomos criados. Essas reencarnações, elas vão dar cumprimento à lei de progresso, que também está lá nas leis morais, naturais e universais, mencionada no Livro dos Espíritos. Essa lei, a lei de progresso, ela está vinculada também à imortalidade da alma, à reencarnação, ao livre-arbítrio, que é lei de liberdade, né? E a ação e reação. Então, vocês vejam o grande caldeirão que estão fazendo parte todas essas leis, todos esses princípios básicos, todos esses fundamentos da doutrina espírita e que estão presentes no universo como leis de Deus, como a pontuação de Deus para o nosso desenvolvimento. Então, vamos evoluir. Fomos criados simples e ignorantes, vamos evoluir aprendendo a amar o amor verdadeiro. E a evolução espiritual, conforme nos ensina a doutrina espírita, ela é individual. Não resta dúvida que à medida em que nós formos evoluindo, nós vamos também contribuindo para a evolução do meio social onde nós estamos vinculados. Então, nós podemos estar no meio social onde nós estamos, nós vamos trazer também evolução a partir da nossa evolução individual. Mas, basicamente, a evolução é de cada um, cada espírito. Isso vai ocorrer dentro dos limites de cada um e de acordo com as experiências que serão vivenciadas a cada reencarnação. Justamente por isso é que não existem metades eternas, como vulgarmente nós chamamos de almas gêmeas. Isso aí só é novela. Na verdade, embora existam espíritos que nutram muita simpatia entre si, que muitas vezes reencarnam juntos, até podendo se ajudar um grupo de pessoas ou ajudar alguém especificamente, né? Então, esses espíritos são afins, têm afinidades, eles já reencarnaram muitas vezes juntos e aprenderam a amar. A propósito disso, vamos ler a questão 301 do Livro dos Espíritos, que vai nos esclarecer nesse sentido, porque diz assim: dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade? É o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então vejam como o Livro dos Espíritos já nos esclarece bem fortemente sobre isso. Se na realidade nós tivéssemos essa simbiose, né, entre um espírito e o outro, não seria possível isso acontecer. Por quê? Por que não pode acontecer? Porque cada um tem o seu ritmo, cada um evolui de acordo com os seus, com aquilo que ele desenvolve, com as experiências que adquire, né? E a propósito disso também, nós temos uma
dessa simpatia entre os espíritos, nós temos uma orientação muito interessante de Walter Barcelos no livro Sexo e Evolução, que nos explica claramente o que é essa simpatia, que as pessoas às vezes confundem dizendo que são almas gêmeas, né? Diz o Walter assim: a simpatia é uma permuta de afeição sincera, profunda e permanente entre duas almas. É a afinidade de ideias, sentimentos e ideais de almas que se atraem e se combinam. É o resultado da perfeição trabalhada nos milênios. Muitas almas plantam mais simpatias do que outro parceiro ou parceira, em virtude da sua noção de responsabilidade afetiva. Sua sinceridade de coração e as virtudes já conquistadas. A simpatia contrai o amor, a amizade, que é o alimento e alicerce de toda união conjugal. Então, essa simpatia, ela vai dar origem ao amor à amizade. É um carinho tão grande que um espírito tem pelo outro que suplanta, vai além desse amor vulgar que nós conhecemos e passa o amor que nós seres humanos sentimos, que ainda tem tanto sentimento envolvido como de posse, de necessidades de proximidade, de reciprocidade. O amor, amizade, que seria esse amor sincero, ele não pede nada em troca, ele simplesmente se doa, né? Ele simplesmente se dá. E ele deve ser o alicerce de toda relação conjugal, de toda união conjugal, porque as pessoas que se casam no auge da paixão, geralmente elas acabam depois se arrependendo e tendo situações de relacionamento muito complicadas, porque tem que ter uma base mais sólida de simpatia, além do interesse, do desejo carnal, da beleza física. Tem que ter algo muito mais profundo e que é aquele sentimento de simpatia que vem de dentro, aquele que foi sendo acumulado através de inúmeras reencarnações que aqueles espíritos tiveram. Então, diariamente nós vamos somando experiências individuais, nossa bagagem espiritual. E vamos nos melhorando. Com a repetição dessas experiências, nós vamos melhorando. Essas experiências podem ser de ordem teórica e prática. Quando o espírito está na erraticidade, as experiências são de ordem teórica, porque ele está desprovido da matéria, ele está fora do corpo físico. E isso se dá através dos estudos desenvolvidos no plano espiritual, de orientações recebidas, né? Eles vão se desenvolvendo e aprendendo no mundo espiritual sem a experiência da carne ainda. A propósito disso, lembrem-se das experiências teóricas do André Luiz no mundo espiritual, quando ele esteve fazendo estágio. Lembram dos estágios que ele fez em vários lugares, onde ele foi conhecendo as pessoas, onde ele foi conhecendo os dramas daquelas pessoas e aprendendo com aulas, com outros orientadores que ele teve, como ele deveria ver aquilo, enfocar aquilo e auxiliar como médico espiritual, não mais como médico material. O médico da matéria, ele vai dar uma série de medicamentos que não serão cabíveis no plano espiritual. O plano espiritual, o trabalho é feito de outra forma, é feito magneticamente, né? Através de outras vibrações, outros fluidos que são ministrados àqueles espíritos. Então, André Luiz
teve um aprendizado bastante grande para depois ele escrever aqueles 14 livros iniciais que dão a nós a conhecer de como que é a vida no plano espiritual, porque antes de André Luiz a gente não tinha essa referência. Ele é que veio nos dizer isso. Por isso que ele é chamado repórter da espiritualidade, né? Ele reportava tudo que ele via com minudência de detalhes. Então, quando o espírito está na matéria, ele tem experiências práticas decorrentes da convivência, pois cada qual, como já falamos antes, tem as suas dificuldades, está envolvido em situações que precisa resolver para adquirir aprendizado, desenvolver experiências. E esse desenvolvimento dessas experiências se dá através de contatos interpessoais, ou seja, vamos ter que nos relacionar com outros espíritos. Vamos, aparar nossas arestas, porque nós somos todos bem cheios de arestas para limar, não é? Então, vamos aprendendo nesse convívio, né, que vai cumprir a lei de sociedade, porque nós temos que viver em sociedade, temos que nos relacionar. Daí nós vamos aprendendo a amar, que é essa lei maior e o fim básico pelo qual nós fomos criados, para aprender o amor verdadeiro, para vivenciar e, através disso, dessa vivência e desse aprendizado do amor verdadeiro, evoluir. Então, a lei de amor, como já disse, é a lei maior que Jesus trouxe para nós, né? De amarmos uns aos outros e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos conviver para parar essas arestas, como eu falei. E é através desse convívio que nós vamos nos acertando um com o outro, né? Porque todo mundo tem suas diferenças, sua diferença de pensar, de sentir. E fazemos isso utilizando a nossa inteligência para adquirir o aprendizado que vai resultar daquele convívio, né? A nossa vontade, que impulsiona esse aprendizado através de ações, que nós percebemos como é que nós fazemos isso, como que nós temos a atuar e colocamos aquilo em prática. E como é que nós colocamos em prática? Através da vontade e com o nosso pensamento, que nós então vamos buscar soluções para os problemas dos relacionamentos surgidos naquele convívio social em que nós estamos envolvidos. Então, nessa convivência, né, a lei de ação e reação está presente em todos os atos que nós praticamos e nas decisões que tomamos, porque sabemos que todo efeito provém de uma causa. Tranquilo, né? Além disso, nós não podemos esquecer que as experiências decorrentes do nosso livre-arbítrio é que vão dar o tom do nosso avanço espiritual, tá? Pois cada espírito tem seu próprio ritmo, cada um tem o seu ritmo de andar na vida terrena para pavimentar a nossa vida espiritual posteriormente. Todo mundo tem o seu tom e o seu ritmo, como as crianças na escola, né? Tem crianças que aprendem mais rápido, outras crianças têm um pouquinho mais de dificuldade. Uns têm uma facilidade absoluta com a matemática, aprendem matemática brincando, já para outros é tão complicado, não conseguem. A tabuada é um horror, não é? Então, assim também é conosco, com os espíritos. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu ritmo. Cada um vai seguir o seu ritmo, mas todo mundo vai chegar ao fim almejado. Que fim é esse? É a perfeição através do aprendizado do amor incondicional, como já falamos. Bom,
As simpatias e as antipatias espirituais estão ligadas à lei da liberdade através do bom uso ou mau uso do livre-arbítrio. Tudo vai decorrer daí, de como nós vamos utilizar esse livre-arbítrio. O que é essa forma como nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio é que vai fazer com que o espírito se adiante nas provas ou ele vai repetindo de ano, repetindo provas e também expiações, né? Se for o caso. Bom, como nós espíritas também sabemos, todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal como se fôssemos peixinhos no mar. Da mesma forma como nós estamos imersos no oxigênio que nós respiramos. Esse fluido cósmico universal ele tem a capacidade de demonstrar o nosso sentimento. Os sentimentos dos nossos pensamentos ficam ali impregnados no fluido cósmico universal, energeticamente. Daí porque as cores das auras, da aura que nos envolve e que vão desde cores mais pesadas até cores mais leves energeticamente, dependendo dos nossos sentimentos e do nosso pensamento. Essa energia que nos envolve, ela nos liga então a seres que estão na mesma sintonia que nós, criando aí as simpatias e as antipatias espirituais. Quando nós discutimos com alguém ou recebemos críticas que consideramos injustas, quando o nosso orgulho não nos permite retroceder numa briga, por exemplo, daí a energia que envolve o nosso perispírito fica pesada e se expande através do fluido cósmico universal, do mesmo modo como acontece quando a gente joga uma pedra num lago que está paradinho. Formam pequenas ondas circulares. Vai acontecer isso com aquela energia que nós estivermos produzindo em volta de nós. Por energias boas ou não, né? Daí, se o nosso desafeto estiver ligado a nós pelo fio de pensamento, essas antipatias se consolidam, né? Pela essa junção ao fluido cósmico universal. Vocês já repararam que tem pessoas que têm uma energia tão pesada que quando elas entram num ambiente, elas contaminam o ambiente? Às vezes você está até de costa, nem sabe quem foi que entrou, mas você já sente imediatamente aquele impacto daquela energia pesada. Porque na hora que ela entrou no seu ambiente, o fluido cósmico universal passou aquela energia que ela tinha, que estava com ela, né? Que ela tinha criado com seus pensamentos e seus sentimentos. Então, às vezes essa pessoa entra, está um ambiente tranquilo, de riso, de brincadeira, de fraternidade. A pessoa consegue, com aquela energia dela, com a maneira de falar, com os gestos, com atitudes, ela consegue imediatamente contaminar aquilo tudo e acaba desandando o ambiente e até desandando em brigas e desentendimentos, não é? Então, a antipatia é uma aversão espontânea e instintiva, repugnância. Essa aversão, muitas vezes, tem razão de ser, não tem razão de ser, né? Ela não tem razão de ser nenhuma. Você nem sabe o que você sente aversão por uma pessoa, mas sente. Outras vezes, não. Tem razão de ser. Elas decorreram de uma situação qualquer em que você se viu envolvido com aquela pessoa que se tornou sua desafeta, né? Então, quando ela não tem, essa aversão não tem nenhuma desculpa de ter vindo dessa encarnação, de eu ter tido uma discussão, um aborrecimento com aquela pessoa, às vezes eu nem nunca vi a pessoa, né? E já antipatizo com ela de graça, como a gente fala. Então, quando isso acontece, é porque essa antipatia ela não é decorrente dessa encarnação. Ela vem de vidas passadas, que nós tivemos convivências difíceis
para nos acertar, né? Então, há essa repulsa, né? É a repulsa que dá da outra pessoa. Então, nesse estado, quando a gente fica assim com esse sentimento, não há sintonia de interesses e propósitos entre os indivíduos antipáticos. Eu já vivi alguns relacionamentos de amizade, coisas que depois, por aborrecimentos, se deterioraram. E a conviver no mesmo ambiente que aquela pessoa com que eu estivesse aborrecida, ou que eu estivesse chateada ou decepcionada, aquilo me fazia um mal físico. Você vê como é que aquele pensamento daquela pessoa envolve a importância do pensamento nessas situações e em outras também, como nós já sabemos, né? Bom, então nós já vimos como as simpatias e antipatias se formam energeticamente. Agora vamos ver como é que nós devemos fazer para quebrar esse vínculo negativo, né? Esse vínculo tem a capacidade de muito prejudicar os nossos espíritos, seja na vida atual ou seja em vidas posteriores. Os nossos desafetos poderão até vir a se tornar sérios obsessores, dificultando o nosso aprendizado, o nosso amor, o nosso aprendizado no amor, a nossa evolução. É uma confusão, faz vir a nossa vida de ponta cabeça, né? A literatura espírita traz muitos exemplos disso. Temos muitos exemplos, muitas histórias, muitos romances espíritas que mostram essas situações de simpatias e antipatias e de relações que não foram acertadas nessa encarnação, acabaram sendo postergadas e depois um dos desafetos reencarna e tem o outro como obsessor, atrapalhando a vida dele ali durante um bom tempo. Então, mas veja bem, nós podemos desarticular isso através da força do pensamento e da oração. O pensamento é uma força espetacular que nos auxilia a resolver essas coisas também. Então, quando nós utilizamos o pensamento positivamente, ou mesmo atuamos de forma positiva com uma pessoa que nos prejudicou, que nos fez mal, que nos injuriou, que nos difamou, ou porque nós nutrimos sentimento de antipatia, nós podemos quebrar esse vínculo fluídico que nos une à pessoa. Então, o pensamento positivo, aliado à oração por aquele que nos ofendeu, é capaz de modificar não só os nossos sentimentos, mas também o sentimento do outro. É importante nós quebrarmos esse ciclo para não termos que acertar essa situação com o inimigo em vidas posteriores, que não vai ser fácil. Álvaro Martins tem uma trovinha muito legal sobre isso, que muito nos esclarece. Olha o que ele diz. Não guardes antipatia. Paz é luz na vida sã. Inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. Então, quantos parentes, às vezes, nós temos difíceis na nossa vida, não é? Parentes complicados. E não sabemos por quê. Certamente são oriundos desses problemas mal resolvidos de outra vida. Outra coisa que também é importante frisar é que muitas vezes aquele desafeto que surge na nossa vida é para nos testar a aplicação do Evangelho de Jesus, porque não basta estudar o Evangelho, nós temos que colocar em prática o aprendizado. Ok? A propósito, lembro daquela situação que o Chico passou com a vizinha que matou o cachorrinho dele. O Chico Xavier tinha um cachorrinho que ele adorava o cachorrinho. Ele era muito bom com os animais, ele amava os animais. Ele tinha um cachorrinho que era o querido dele. Ele tratava aquele cachorrinho com tanto carinho, mas o cachorrinho já estava velho, já estava cheio de problemas e dava um trabalho danado para o Chico. A vizinha, com pena do Chico, ela ficava com pena, que às vezes o Chico chegava de madrugada e ainda ia cuidar do cachorro, alimentar o cachorro. Ela, com tanta pena dele,
O que ela fez? Achou melhor matar o cachorro, porque aí acabava o problema do Chico. O Chico ficou desolado. Quando o cachorro morreu, ele ficou desesperado. E um dia, com pena dele, a irmã contou para ele, né? A irmã dele contou para ele que tinha sido a vizinha. Ele ficou com tanta raiva da vizinha. Mas ele ficou com tanta raiva. Chico, hein? Aquele espírito de luz. Resultado, ele não conseguia mais se concentrar para psicografar com Emmanuel. Olha, e Emmanuel tendo que psicografar com ele, tendo um cronograma ali de trabalho dos livros que eles estavam escrevendo junto, e Chico não conseguia se ligar no trabalho, porque ele estava com aquela mágoa, com aquele ódio da vizinha. Tudo não era para cada vizinha, era do lado, ainda por cima. Olha, aí o Emmanuel foi conversar com ele. Falou, Chico, olha só, está estudando o Evangelho de Jesus, está escrevendo livros para poder levar às pessoas o conhecimento da doutrina espírita, que é a doutrina de amor, de perdão, de caridade. Como é que você não está conseguindo perdoar essa criatura? Ah, ele falou para o Emmanuel, não, mas não dá. Matou meu cachorrinho. Eu amava o meu cachorrinho, ela matou meu cachorrinho. Aí Emmanuel falou assim, você quer uma receita para essa tristeza sair do seu coração? Procura saber uma coisa que ela está precisando muito, o que ela gosta muito. Compra essa coisa e dá para ela. Você vai ver como é que vai quebrar esse vínculo que agora passou a existir entre vocês, porque a vizinha ocultamente tinha a culpa de ter matado o cachorrinho e estava caladinha para ele não saber. E ele, por sua vez, com raiva da vizinha, porque ela matou o cachorrinho. Bom, então ele descobriu que ela queria uma máquina de costura, que ela tinha loucura para ter uma máquina de costura e nunca tinha conseguido. Chico, tadinho, ganhava pouco pra caramba, mas mesmo assim ele foi na loja, comprou a máquina em suaves prestações mensais e deu a máquina de costura para a vizinha. A vizinha ficou tão feliz quando recebeu a máquina. Abraçou Chico, beijou Chico, agradeceu tanto a ele que aquela raiva que estava no coração dele foi, se diluindo. Passou um detergente aqui de amor no coração dele e aquela mágoa se diluiu. E ele perdoou a vizinha. Então, vejam só, Chico, aquele espírito de luz, teve esse tipo de reação que fará nós, que ainda somos um grãozinho de areia, né? Nesse universo imenso. Mas nós temos que procurar aprender e, vendo o exemplo do Chico, colocar em prática, para não errarmos também. Então, uma provinha do Silveira de Carvalho sobre essa situação que Chico passou e que ilustra bem o que aconteceu. Olha só, ofensor é uma pessoa que Deus manda de imprevisto para ver nossas atitudes no ensino de Jesus Cristo. Vamos testar para ver se aprendeu. Aí manda um ofensor para vir ali, cutucar a gente para ver se nós aprendemos a doutrina de Jesus mesmo. Então, gente, se nós humilharmos ou ofendermos alguém e o inimigo ou desafeto não quiser se reconciliar conosco, como Jesus sabiamente pediu para nós fazermos, Jesus falou para nós, não é? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto ele estiver a caminho. Falou isso porque ele sabia das consequências. Se nós não procurássemos nos reconciliar aqui nessa vida, íamos carregar essa fatura para a vida seguinte. E aí, o problema que isso iria nos trazer? Nós íamos ficar rolando isso, quanto tempo? Atrasando a nossa evolução. Por quê? Porque não estávamos conseguindo aprender a amar. Então, se o vizinho não quer se reconciliar, né? Você vai lá, você errou, tem consciência que errou, ofendeu a pessoa, você realmente está errado. Aí você vai lá, junta os seus caquinhos, vai lá no seu desafeto, no inimigo, se explica com ele, pede perdão, mas o inimigo não quer perdoar.
ele está intransigente, ele está ali firme, não quer perdoar, não quer falar, não quer nem saber, faz grosseria. Bom, se ele não quiser se reconciliar, não tem problema. Por quê? Porque você fez a sua parte. Perdoe e ore por esse espírito ainda tão necessitado e tão difícil, porque o perdão é libertador. Não se esqueça de que a relação é nós e Deus. Olha aqui a mãozinha, ó. Nós e Deus. Então é individual. Se ele não quiser se reconciliar, o seu desafeto, o problema é dele. Você perdoou e orou por ele com pureza de coração. Você procurou ele, você se humilhou para pedir desculpa. Porque pedir desculpa é duro, né? A gente reconhecer que errou já é ruim. Imagina ainda ir lá na maior cara pedir desculpa. É complicado. Mas você foi lá. Ou seja, juntou tudo que você podia de força interior e foi lá. Chegou lá, o inimigo não quis nem papo, não quis conversa, não quis nada. Sem problema, sem problema. Você foi lá, se humilhou, pediu perdão. Perdoou e orou por ele. Agora, o problema é ele com a lei de Deus. Ele é que tem que se reajustar, porque você já fez a sua parte. Então, eu acho que a gente sempre, eu penso assim por mim, eu sempre procuro fazer a minha parte, o meu melhor. Se o outro não vai fazer, é problema do outro, mas eu fiz a minha parte. Eu estou justificada com Deus. Então, se o inimigo não quis ficar de bem, não quis fazer as pazes, problema dele. Você tá legal porque você se reajustou com a lei de Deus. A propósito disso, temos uma trovinha que eu achei muito engraçada, é do Augusto de Oliveira. Diz assim, ó, se você ficar ainda aborrecido, poxa, aquele ranço ainda de vingança no seu coração, olha o que ele diz. Eis a forma de vingança de formação garantida, desculpar sem condições a quem nos golpeia na vida. Vou até repetir, essa é boa. Ó. Eis a forma de vingança de formação garantida, desculpar sem condições quem nos golpeia na vida. Vamos perdoar sem condições e orar por aquele que nos odeia, não é? Então, também a respeito desse mesmo assunto, trago aqui uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes muito importante sobre o assunto que vai nos ajudar bastante. O título é Abençoa e Auxilia, do livro Coragem, de Dr. Bezerra de Menezes, psicografado pelo Chico Xavier, nosso querido. Então, diz o Dr. Bezerra assim, a vida oferece infalível receita em favor da nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoa e auxilia. Se a discórdia aparece, abençoa e auxilia. Se a dificuldade ameaça, abençoa e auxilia. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrasar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando, estaremos em toda parte com o auxílio e com a bênção de Deus. Belíssima página, né? Para a nossa reflexão. O que ele está dizendo aqui para nós? Faça a sua parte. Faça o seu melhor e se reajuste com a lei de Deus.
o resto é problema do outro. Ele é que vai ver se faz ou não o que deve fazer, né? Ele é que vai se reajustar posteriormente. Então, nesses casos, até a chance dos dois adversários voltarem em outra encarnação para acertar aquele mal-estar, aquele problema acontecido, fica mais difícil de acontecer, porque uma das partes se reajustou com a lei de Deus. Ela não tem mais dívida. A dívida para ela cessou. Quem está com a dívida é o outro. Aí ele vai ter que... A lei de Deus vai arrumar um modo dele se acertar, mas não mais com aquele que perdoou, porque aquele que perdoou está justificado. Então, os conflitos gerados no relacionamento interpessoal geralmente são decorrentes das dificuldades das pessoas em conviver com as diferenças. Esses conflitos que acontecem, muitos deles, se não todos, eles decorrem de não se saber conviver com a diferença. Todo mundo fala muito nisso. Temos que aceitar as diferenças, temos que entender as diferenças, temos que conviver com as diferenças. Mas é muito raro quem consegue entender de fato isso e colocar em prática. Nós queremos sempre que as pessoas concordem com as nossas opiniões. Se não concordar, já virou inimigo, né? Vou trazer 2 exemplos. As dificuldades de aceitação entre as pessoas torcedoras de times diferentes. Vocês veem aí, até que agora diminuiu bastante, as brigas de torcida, antes e depois de jogos, se degladiando, se matando, fazendo coisas horrorosas, apenas porque um não concorda que o outro queira torcer para um outro time. Quer dizer, se não houver o adversário, não tem nem graça no jogo, porque não tem as torcidas. A graça da competição é ter os dois lados e ter espírito esportivo para saber perder, porque nem sempre a gente ganha, mas tem que ter, né, uma forma mais leve de saber perder e aceitar as coisas para ganhar numa outra oportunidade. Respeito pelo outro. Um outro exemplo, eu trago até agora porque é uma coisa que está muito em evidência, que é confusões, brigas e inimizades por questões de ideologia política. Gente, cada um tem o direito de pensar como quiser e gostar de quem quiser, e nós temos que aceitar o outro e o outro nos aceitar e nos respeitarmos, porque ninguém tem o patrimônio da verdade. Só Deus tem o patrimônio da verdade, não é? Então, ninguém tem o patrimônio da verdade. As pessoas têm que aprender a conviver com as diferenças, aceitá-las e vivenciar aquilo com tranquilidade, não é? Não podemos deixar que essas dificuldades se transformem em problemas grandes, profundos, que nós vamos ter que carregar depois para outras vidas para continuar acertando. Quando as coisas não se degringolam e não pioram nessa encarnação mesmo. Porque a inimizade espiritual é muito grave, é muito grave. Então, vamos nos lembrar da lei da liberdade, né? E entender que todos são livres para pensar como quiserem e gostar de quem quiser, não é? Bom, à medida que os espíritos vão evoluindo, eles veem essas coisas, essas brigas, esses aborrecimentos, como esses que nós mencionamos agora, ele vem sob um outro prisma. E essas diferenças, então, vão se tornando banais. Ele para do outro lado, depois desenganado, pensa, gente, eu fui brigar com meu primo por causa de uma bobagem dessa. Meu Deus, quanta insanidade que eu fiz. Porque lá do outro lado, ele tem, então, a percepção, no outro plano, de que a nossa vida aqui na Terra, olha, é rapidinho, é como se fosse um sonho, passa rápido. Então ele vê que aquilo que aconteceu não tem objetividade nenhuma, né? Ele vê do outro lado a fragilidade da vida humana.
a celeridade de cada encarnação, e ele então toma consciência de que mais das vezes as brigas e desentendimentos são banais, são simplórios, diante das inúmeras experiências a vivenciar e da magnitude do universo que ele ainda vai ter que percorrer. Temos o universo inteiro à nossa frente, estamos brigando por coisas tão banais, não é? A propósito disso, também vou ler a questão 293 aqui do nosso Livro dos Espíritos, que diz assim: 2 seres que foram inimigos sobre a Terra conservarão ressentimento um contra o outro no mundo dos espíritos? Então os espíritos responderam: não, eles compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Só os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem se rever e se reverem com prazer. Aí Kardec faz uma observação aqui embaixo, dizendo assim: tais como os 2 escolares chegados à idade da razão reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e cessam de se querer mal. Então, tudo isso, os espíritos levarem com eles esses ódios, esses rancores, essas inimizades, são decorrentes ainda do grau evolutivo ainda inferiorizado que ele se encontra. À medida que ele for evoluindo, aprendendo a amar e evoluir, ele vai então abandonando essas coisas que são bobagem. Na realidade não tem importância nenhuma, porque ele se vê então numa outra dimensão, num outro momento, né? Bom, nos encontros e nos reencontros que vamos tendo através de inúmeras reencarnações, levando em conta a bagagem, que são as experiências que nós vamos somando ao longo das inúmeras reencarnações que nós vivenciamos, aos poucos nós vamos consolidando o entendimento de que somos todos irmãos diante de Deus e fazemos parte dessa grande família universal. Cada grupo familiar morando em sua casa, planetas, estrelas, cometas, sóis, mas que todos nós vamos chegar à perfeição e à felicidade à medida que experienciarmos o amor incondicional, que é o objetivo final para o qual fomos criados. Exemplo disso são os espíritos que nos são simpáticos, os nossos guias protetores, né? Os espíritos protetores da nossa família, dos países do mundo, né? E aqui fazemos um destaque e um agradecimento ao nosso querido Ismael, que é o guia espiritual do nosso Brasil. Então, gente, eu acho que com essas breves palavras deu para nós, então, sintetizarmos as simpatias e as antipatias, né? E desmistificarmos essa questão das metades eternas, que, na verdade, não existem. A evolução é individual. Cada qual carrega a sua malinha com as suas experiências ali dentro, e a cada encarnação nós vamos aumentando a nossa bagagem. Cada um com experiências diferentes, sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, formas de ver diferentes. Então, isso é que vai dar realmente, a partir da aplicação do livre-arbítrio, é que vai dar o tom da nossa celeridade ou da nossa vagarosidade na nossa elevação espiritual. Para não cairmos nesse engodo, levarmos para o outro lado um inimigo que possa vir até ser o nosso familiar, vamos acertar tudo enquanto estamos a caminho, como Jesus nos pediu. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, e espero que tenha sido esclarecedor o estudo e que vocês possam receber o meu abraço fraterno e a minha gratidão por esses momentos tão agradáveis que passamos juntos. Muito obrigada.
Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.